Oi, gente. Não uma, não duas, mas 3 mulheres poderosas enfrentaram Donald Trump de frente e estão dizendo para ele: aqui não, fulano, aqui não. No caso, eu estou falando de Sheinbaum, presidenta do México. Estou falando de 2 juízas diferentes que mostraram para o Donald Trump que ele pode ser presidente, mas ele não é rei. O Donald Trump está governando os Estados Unidos como se fosse um rei, como se fosse um imperador. Só que existem ainda instituições que dão a segurada. E existem pessoas eleitas em outros países que dizem: a soberania não está à venda. Eu vou trazer a fala da Sheinbaum e vou trazer também a fala dessas juízas. E nós vamos analisar e comentar aqui como elas estão detonando com as falas do Donald Trump. Bem, disse Sheinbaum, presidenta do México: nunca aceitaremos a presidência das Forças Armadas dos Estados Unidos em nosso território. Os Estados Unidos, só para vocês entenderem, o Trump ofereceu, olha só, dando uma de bonzinho, quem acredita é trouxa, que poderia mandar as tropas dos Estados Unidos para ajudar a combater o crime organizado. Isso quando ele sugeriu anteriormente anexar o México. E os Estados Unidos patrocinou golpes pelo mundo. E o México hoje tem um governo claramente hostil aos Estados Unidos. Você acha que a Sheinbaum caiu nessa? Claro que não, né? Claro que não. As declarações de Sheinbaum foram uma resposta à pergunta sobre uma reportagem do Wall Street Journal, segundo a qual Trump vinha pressionando o México para permitir uma atuação mais intensa das Forças Armadas nos combates aos cartéis que operam na fronteira entre os dois países. Em uma das ligações, Trump teria dito, Trump disse: como podemos ajudá-los a combater o tráfico? Propunho que os Estados Unidos venham ajudá-los, relatou Sheinbaum durante um evento. E sabe o que eu disse para ele? Sheinbaum disse: não, presidente Trump. O território é sagrado, a soberania é sagrada, a soberania não está à venda. A soberania é amada e defendida, declarou a presidente. Ela ressaltou que os dois países podem cooperar, mas afirmou que nunca aceitaremos a presidência das Forças Armadas dos Estados Unidos em nosso território. Em resposta a um pedido de comentário da agência Reuters, um porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos disse que Trump foi absolutamente claro ao afirmar que o México precisa fazer mais ao combater gangues e tal. O porta-voz acrescentou que Trump trabalhou em parceria com Sheinbaum para alcançar a fronteira do sudoeste. Nós já virou gatinho, ó. Estamos cooperando, não sei o quê. Enfim, ela recusou o envio de tropas, né? Ela recusou esse envio de tropas. Óbvio. Sheinbaum contou que pediu apoio do Trump para impedir a entrada de armas nos Estados Unidos com destino ao México, armamento que alimenta a violência e tal. Podemos colaborar, podemos trabalhar juntos, mas vocês podem fazê-lo em seu território e nós no nosso. E sabe qual é o resultado dessa firmeza da Sheinbaum? Sabe qual é? Ela se tornou uma presidente com popularidade histórica, alcançando 85% de aprovação. Eu vou repetir, 85% de aprovação. Mas ela não é a única mulher dando um basta nesse fascista, desse neofascista lá dos Estados Unidos. Temos também uma juíza, a juíza Ketanji Brown Jackson. Ela disse o seguinte: ela chama as ameaças do governo Trump ao judiciário de ataque à democracia. Essa é uma reportagem do El País. Eu coloquei o tradutor do Google porque não tem ainda reportagem em português. Inclusive é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, porque essas informações estão sendo quase que suprimidas na mídia daqui. Quase ninguém está falando sobre o que eu estou falando. Mas enfim, vamos lá. A Ketanji Brown Jackson argumenta sobre isso, né? Ela deu alarme. Essa juíza constitucional que ingressou na Suprema Corte em 2022 como indicado pelo presidente Joe Biden se tornou a primeira juíza, né? Essa tradução, né? A se manifestar contra o ataque do governo Trump ao judiciário. Os juízes estão enfrentando uma ameaça crescente, não apenas de violência física, mas também de retaliação profissional em todo o país. E isso apenas por fazerem o seu trabalho.
disse a juíza em uma conferência de juízes realizada em Porto Rico. Ela acrescentou: ameaças e assédios são ataques à nossa democracia, ao nosso sistema de governo, e o risco é que acabe minando a Constituição e o Estado de Direito. O Donald Trump, para quem não sabe, ele está governando declarando tudo uma emergência. Eu vou explicar isso para vocês e como isso é autocracia na veia. E é isso que ela está se referindo. O Donald Trump declarou uma emergência comercial para aplicar o tarifaço. Ele está declarando tudo emergência. Tudo virou emergência. Que é uma exceção que foi colocada pelo Congresso para situações de guerra. Ele está declarando tudo emergência para poder passar por cima das outras instituições. Passar por cima do Congresso, passar por cima do Senado, passar por cima do Judiciário. Só que tem juízes dizendo: peraí, isso daqui não foi para isso que a declaração de emergência foi criada. Você, Donald Trump, está distorcendo a declaração de emergência para governar como rei. Nós não somos um reinado. Você não é rei. No fundo, é isso. Quando ela diz ameaça à democracia, é isso. Ele está se colocando como rei, como no trono. E eles estão dizendo: nós temos uma democracia constitucional com dimensões republicanas. Tem todos os problemas, é oligárquica, é limitada, todas aquelas críticas ao sistema eleitoral estadunidense que não é direto e que tem todo aquele problema dos votos não valerem a mesma coisa dependendo do estado, porque nos estados onde existe disputa, o voto acaba valendo proporcionalmente mais. Porque se você votar no estado que o vencedor leva tudo na eleição presidencial e o estado é muito liberal ou muito conservador, passa a percepção de que o seu voto tem muito pouco peso, né? Não serve para muita coisa. Então, mesmo considerando todas essas críticas, existem ainda as instituições. Existe uma certa institucionalidade. E pessoas como essa juíza nessas instituições estão querendo enfrentar o Donald Trump, e ela não é a única. Eu vou destacar outras coisas aqui, ó. Só destacar que o Haddad está cumprindo a agenda com a presidenta do México, né? A Claudia Sheinbaum, não é? Aqui ela recusando o envio de tropas, não é? Mas tem uma outra juíza. Estamos falando da juíza federal Beryl Howell, que bloqueou uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos que pretendia impor medidas retaliatórias contra o escritório de advocacia Perkins Coie. A juíza abriu uma decisão citando Shakespeare para expor a visão dos ataques de Trump à advocacia. Aqui é importante entender que o Donald Trump está atacando não apenas esse escritório, mas vários escritórios de advocacia. E disse a juíza: nenhum presidente americano jamais emitiu ordens executivas como a que está em questão nesse processo, visando um importante escritório de advocacia, com ações adversas a serem executadas por todos os órgãos do Poder Executivo. Mas, em propósito e efeito, essa ação se inspira em um manual tão antigo quanto Shakespeare, que cunhou a frase: a primeira coisa que fazemos é matar todos os advogados. Mais à frente, a juíza escreveu que a ordem executiva de Trump faz uma adaptação vergonhosa dessa fala teatral para enquadrá-las nos propósitos atuais de Trump. Vamos matar todos os advogados que eu não gosto. Segundo a juíza, a ordem transmite uma mensagem clara: os advogados devem seguir a orientação do governo ou serão punidos. Um presidente que resolve punir todas as pessoas do judiciário, advogados, juízes, que contrariam as suas decisões, ele não quer ser presidente. Ele quer ser imperador. E é muito legal ver essas três mulheres. Não são apenas elas, existem juízes homens também, mas elas foram as que fizeram isso mais recentemente. 2 juízes mulheres e uma presidenta, né? Que botaram um basta, que enfrentaram, que detonaram o Donald Trump pelo que ele é. Mostraram que ele tem um projeto de ditador. Mostraram que ele é um projeto de ditador internacional que quer interferir no México. Mas no México, a Sheinbaum disse: isso tem uma lição para o Brasil. O Brasil tem que continuar e aumentar, não é, a sua defesa da sua própria soberania. Defender fundamentalmente o governo. O governo tem que atuar isso, criticando duramente o tarifaço do Trump. Essa atuação protecionista que lembra a atuação do século XIX, não é? E que é um diagnóstico completamente errado do problema dos Estados Unidos, que o problema dos Estados Unidos foi a concentração de riqueza,
Foi a transferência de riqueza da classe trabalhadora para os mais ricos. Cabe ao governo atual fazer isso. E na ausência da autoridade do governo fazendo, vocês podem ter certeza que eu aqui vou fazer. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Eu torço para que as críticas do governo brasileiro se intensifiquem, para que o governo brasileiro intensifique como está fazendo o BRICS e as relações com outros países para isolar os Estados Unidos, não é? E já está fazendo isso, o Lula negociou a soja com a China e tal, para fortalecer, não é? E para mostrar que o diagnóstico dos Estados Unidos está errado, né? É um diagnóstico que o problema dos Estados Unidos tem nada a ver com tarifas de outros países. Tem a ver com uma classe oligárquica que acumula dinheiro e acumula isenções fiscais, enquanto a classe trabalhadora é espremida lá. E a gente tem que usar esse diagnóstico correto sobre os problemas do capitalismo e aplicar para o nosso país, para trazer justiça tributária para cá, para que o trabalho seja menos taxado e a renda passiva, especialmente aquela que supera R$50 mil por mês, seja progressivamente taxada. Para que a gente garanta direitos sociais, saúde, educação, habitação para a população e tudo mais para fortalecer a classe trabalhadora. É isso aí, eu sou André Teixeira Jacobina, vocês gostam do que a gente faz, já sabem o que fazer, quem sabe vira membro ou apoiador ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.